A palavra do Senhor: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, meus irmãos? Podemos assentar, adorando o nome de Jesus. Meus irmãos, hoje é culto da família, e quando nós falamos de família, a gente fala da base de toda a sociedade e da primeira instituição criada por Deus. Deus, quando cria o homem e o forma segundo a sua imagem e semelhança, a vontade de Deus é que o homem constituísse a sua família, e o primeiro casamento realizado na história da humanidade foi realizado pelo próprio Deus. E a orientação e o projeto de Deus era que esse homem e essa mulher, criados à sua imagem e semelhança, frutificassem e multiplicassem, povoassem a terra e vivessem debaixo de um projeto divino e da orientação de Deus. Mas como sempre nós sabemos que o inimigo das nossas almas sempre irá trabalhar para desfazer aquilo ou tentar atrapalhar aquilo que o Senhor Deus cria. E uma das formas que o inimigo criou no jardim do Éden para tentar separar a família e para causar desentendimento entre o Criador e a sua criatura foi semear a contenda, a dúvida e a desunião. E quando isso acontece, nós vamos ver em todo o relato da Bíblia Sagrada até hoje as consequências daquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Só que o Salmo 133 é um salmo conhecido pela verdade da unidade. E o livro de Salmos, para nós, é conhecido em Israel como o seu inário. O livro de Salmos é composto por 150 hinos. Na sua grande maioria escrito por Davi, mas dentre os seus autores há alguns escritos por Salomão, outros por Moisés, outros por Asaf. Mas o Salmo 133, de forma específica, é inspirado pelo Espírito de Deus através de Davi. E esse salmo era cantado em uma ocasião especial para Israel. Porque ainda que as tribos fossem divididas nos seus territórios, nos mapas que compunham toda a nação de Israel, haveria algumas festas específicas, em que todo o povo, todas as tribos de Israel subiam a Jerusalém para prestar o seu culto e o seu sacrifício ao Senhor. E quando as pessoas, os israelitas, chegavam na porta de Jerusalém, na sua grande maioria era recebido com um hino, com o Salmo de número 133. Porque Davi, ele assume o reinado de Israel num momento muito difícil. O momento em que as tribos estavam se degladiando, havia desunião. Mas Deus usa Davi para trazer unidade, e é por isso que quando as tribos sobem a Jerusalém, elas são recebidas com esse salmo dizendo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Porque, meus irmãos, nós precisamos entender que a unidade de um povo é uma arma que Deus usa de forma poderosa para entregar vitórias e guerras garantidas na mão de um povo. É por isso que Jesus vai orientar nos seus evangelhos dizendo: uma casa dividida em si mesma, ela não pode permanecer de pé. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente vai encontrar muitos relatos de uma das armas mais intensas que o inimigo usa, é causar desunião no meio daquilo que Deus está construindo, é causar discórdia no meio daquilo que Deus está levantando, é causar desordem naquilo que Deus está organizando. Quando Deus cria Adão e Eva para viver em unidade, todos os dias Deus descia no jardim do Éden para ministrar um culto maravilhoso com Adão e Eva,
e era uma presença indescritível. E todas as vezes que Deus descia lá no jardim, e Adão ouvia a voz de Deus, Adão corria para o Senhor, para mais uma vez ouvir a palavra de Deus. Mas quando o inimigo conseguiu causar a desunião entre o Criador e a sua criatura, a primeira vez que Deus desce no jardim depois disso, e Adão ouve a voz de Deus, ele já não corre para perto de Deus, ele se esconde da voz do seu Criador. Porque quando a desunião é semeada no meio de uma igreja, no meio de uma família, no meio de um projeto, aquilo que era para viver em união, aquilo que era para dar alegria, aquilo que era para trazer para perto, muitas pessoas começam a se esconder. A desunião, ela esfria um crente, a desunião destrói uma família, e no meio desse cenário caótico, o que fazer? O inimigo pensou, acabou com a criação de Deus. Só que nós entendemos que os projetos de Deus nunca serão frustrados. Porque Deus fez uma promessa lá no Éden, dizendo: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. O diabo pode levantar a desunião no meio da igreja. O diabo pode levantar a desunião no meio da tua casa. O diabo pode semear a desunião no meio da tua empresa. Mas aquele que é maior do que o diabo, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, ele tem uma promessa na sua palavra. E essa promessa diz respeito a mim e a você. É que as portas do inferno não subsistirão contra a igreja de Jesus Cristo. O diabo levanta a desunião por um lado, mas a presença de Jesus gera unidade no meio da igreja. A presença de Jesus gera unidade no meio da família. A presença de Jesus gera unidade no meio do teu projeto. O diabo levanta para destruir, mas aquele que está sentado no alto e sublime trono vai levantar nessa noite para dizer: o projeto é meu, a igreja é minha, a família é minha, e o diabo não tem poder para destruir o meu projeto. O Senhor tem promessa na sua vida, o Senhor tem palavra para a sua vida, e o Senhor tem vitória garantida para a sua vida, para a glória de Deus. A desunião causa isso, mas Jesus e a sua presença, ele gera unidade. E o que me chama a atenção no Salmo 133, eu quero me ater a esse versículo específico, que é o versículo de número 3. Davi, ele vai fazer uma comparação entre a unidade e dois montes específicos da época. O primeiro monte é o Monte Hermon. O Monte Hermon tem algumas características, e eu acredito que por isso especificamente, Davi é usado por Deus para escrever esse salmo. O Monte Hermon, ele está localizado em uma região desértica de Israel. Por ser localizado nessa região, que é assolado por um calor intenso, é uma terra imprópria para frutificar tudo que se planta. Mas o que me chama a atenção é que, por mais que o monte seja localizado nessa região, tudo que está ao redor do monte continua verde e frutificando. Na visão humana, não era para ter nenhum tipo de planta, relva, ao redor do monte. Mas ao redor do Monte Hermon, é cheio de plantas, de uma erva verde, de um lugar agradável para se estar. A primeira coisa que eu aprendo na unidade, é que quem vive na unidade vai entender que não é o lugar que a igreja, que a família ou a situação
que eu ou você estamos implantados. O nosso crescimento, a nossa frutificação, não depende da situação que eu vivo, depende do lugar que Deus me colocou e a presença dEle que está na minha vida. Às vezes a minha família, a sua casa, está implantada em uma situação desfavorável, que alguém olha para nós e diz assim: o casamento não vai para frente, essa família não vai frutificar, porque o ambiente que eles estão vivendo é impróprio para que eles produzam alguma coisa. Só que eles não entendem que não é o lugar que eu estou plantado, é a presença daquele que me chamou, que está na minha vida, que é a diferença na vida daquele que vive em unidade. Ou seja, eu não sei qual é a situação que a sua família está implantada, eu só sei que o Deus que você serve está preparando a vitória para a sua vida, está preparando o escape para a sua casa, está preparando o milagre para a sua vida. Quem vive em unidade, irmão, precisa aprender que não é o lugar que eu habito, é a presença de Deus que faz a diferença. Porque na desunião a presença de Deus é afastada, mas na unidade a presença de Deus ela é atraída. E quando a presença de Deus ela é atraída para o meio, alguma coisa vai acontecer. Quando Pedro está sendo aprisionado em uma cadeia para pela manhã provavelmente ser executado, havia uma igreja em unidade orando dentro de uma casa que ninguém dava nada por ela. Mas a grande questão não era a casa como era feita por fora. A grande questão era a igreja que estava de joelho dentro da casa orando ao Senhor. Porque enquanto estiver uma igreja orando, uma família em unidade, o Senhor sempre vai levantar para dar escape e livramento para o seu povo. Enquanto aquela igreja estava orando, Jesus estava visitando a cadeia de Pedro, estava arrancando ele para fora. E Pedro foi contar o testemunho dentro da casa que estava orando. Quando a família vive em unidade, quando a igreja vive em unidade, a gente dobra o joelho dentro de casa, e o nosso Deus vai realizar milagre lá fora, para trazer testemunho também aqui para dentro. Porque aquilo que a minha mão não pode alcançar, o meu joelho vai conseguir diante da presença de Jesus. Aquilo que o meu jeito não pode resolver, a unidade vai atrair a frutificação de Deus para a minha vida. A segunda característica do monte é que esse monte estava localizado em uma região desértica. Mas a sua grande diferença não era onde ele estava localizado. E a grande questão é o porquê que ele continuava frutificando. É porque o Monte Hermon, o pico dele, na sua grande maioria, é tomado por uma grande geleira. E unindo o calor de baixo com o frio de cima, continuamente há um orvalho naquela região. Continuamente há um chuvisco naquela região que faz com que tudo que está embaixo, ainda que numa região desértica, continue frutificando. Quem vive em unidade aprende que a nossa dependência não está naquilo que está acontecendo na terra, está naquilo que o Senhor está mandando do alto. Quem vive em unidade aprende que não é a circunstância de baixo que define a minha vida, é aquilo que define a minha vida, é aquilo que vem do alto. É por isso que Davi, escrevendo o Salmo de número 121, ele vai dizer: elevo meus olhos para os montes, mas os olhos dele não param no monte,
Porque às vezes nós estamos implantados em uma situação que a gente olha para um lado, olha para o outro, não vê solução, não vê escape. O nosso único escape é olhar para cima. Só que Jesus está convidando eu e você nessa noite a ultrapassar o nosso olhar do monte e começar a olhar para o céu. Porque se na terra está complicado, está em crise, a porta do céu ainda está aberta para derramar milagre. Se a situação embaixo está difícil, parece que não vai ser resolvida, não preocupa. O céu ainda está aberto para a oração de um crente que vive em unidade. E Deus vai enviar a providência para a glória de Jesus. Na unidade, meus irmãos, nós aprendemos que a nossa dependência não é de baixo, a nossa dependência é de cima. E às vezes nós vivemos tão autoconfiantes naquilo que é de baixo, que Jesus está fechando algumas portas e a gente não está entendendo. Às vezes a gente está tão confiante naquilo que é do homem, no recurso que é do homem, na ajuda que é do homem, aí Jesus vai lá e fecha algumas portas. E Jesus não fecha a porta porque ele é ruim. Jesus fecha a porta para a gente aprender que a nossa dependência ainda continua dele. A gente levantou, tomou a cama, foi para casa, mas quem levantou a gente ainda foi ele. E às vezes Jesus faz conosco aquilo que o nosso presidente pregou domingo passado, Deuteronômio capítulo 8, e o Senhor nos leva a esse momento. Eu deixei você ter fome, eu deixei você ter sede, não foi para te matar, foi para ver o que tinha dentro do seu coração. E às vezes Jesus está fechando algumas portas na nossa vida e a gente está dizendo assim: Deus, por quê? É porque Deus está nos ensinando que a nossa dependência não é daquilo que está embaixo, é daquilo que vem de cima. Às vezes a gente aposta toda a nossa esperança no projeto de baixo, e Deus está dizendo: o projeto de baixo só acontece quando aqui em cima eu dou ordem. E às vezes a gente gasta força, gasta a nossa energia, gasta a nossa inteligência buscando o projeto de baixo. Isso não é errado, mas antes de buscar o projeto de baixo, Jesus está dizendo: é aqui em cima que o decreto sai para concretizar aí embaixo. Eu entendo, irmãos, porque todas as vezes que Davi saía para uma batalha, ele não saía para a batalha sem orar e dizer assim: Deus, é para eu ir ou é para eu ficar? Porque ainda que Davi tinha um grande exército, a confiança de Davi não estava na espada, não estava no escudo, não estava no cavaleiro, não. A confiança de Davi estava no Senhor dos Exércitos, no socorro que vem de cima. É por isso que o salmista vai dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Eu posso ter a semente, eu posso ter a terra, mas a chuva quem continua mandando é Deus. Eu posso ter o recurso, eu posso ter o projeto, e eu gosto de falar isso, que Deus, ele não unge projetos, não. Deus unge homens e mulheres para executar o projeto. A sua dependência não está naquilo que é de baixo, a sua dependência continua vindo do alto, do Senhor que fez o céu e que fez a terra, para a glória de Jesus. Se coloque de pé nessa noite. Mas a diferença daquele monte é que, porque está em uma situação, em uma região desértica, as pessoas que estavam muito distante do monte, elas pareciam derreter no calor daquela região. E como eu falei no princípio, uma das artimanhas que o diabo usa para destruir vidas, para separar famílias, para separar a igreja, é justamente a desunião. E não obstante a isso, é por isso que o apóstolo Pedro, escrevendo uma das suas cartas universais, ele vai dizer: o vosso inimigo anda ao vosso derredor, bramando como leão. Se você pegar para assistir qualquer documentário,
da vida animal em relação a predador, você vai ver que o predador tem um tipo de artimanha. Quando ele vê um bando muito grande de animais, ele não ataca de primeira. Ele começa a observar para ver qual é o animal mais frágil do rebanho ou do bando. Ele fica observando aquela situação e quando ele percebe o mais fraco, ele começa a isolar aquele mais fraco. E é isso que o inimigo muitas vezes faz com famílias. E é isso que muitas vezes o inimigo quer fazer dentro da igreja. Ele olha para aquele crente que não está tão fortalecido na fé. E está deixando de viver em unidade porque está prestando atenção em coisas que não é para olhar. Tem coisas, irmãos, que eu estou vendo, mas eu não vivo por elas. O meu olhar tem que ser para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Aí quando eu deixo de olhar para Jesus, eu começo a olhar para o vento e para a tempestade, aí eu começo a afundar. Aí o que é que o inimigo planta na mente do crente? A igreja não gosta de você. A igreja não está te dando oportunidade. A igreja não te valoriza. Ah, mas você tem promessa, você tem talento, você prega, mas lá na sua igreja não estão te valorizando. O inimigo muitas vezes semeia isso e quando o crente está balançando na fé, ele deixa isso frutificar na sua alma e começa a dizer, rapaz, pior que é mesmo. Aí ele começa a faltar um culto, 2 cultos, aí no terceiro culto que ele vem, qualquer olhar diferente, o inimigo fala assim, olha aí ó, estavam falando mal de você. Sabe o que é isso? Não é a igreja. É o inimigo das nossas almas tentando te separar do rebanho. E quando a gente começa a se separar do rebanho, aquilo que não fazia efeito na nossa vida começa a fazer. Aí a gente está definhando na caminhada, está pensando em se afastar da igreja. Mas eu quero dizer uma palavra para você nessa noite. Eu não sei quem tentou te separar lá fora, mas aqui está uma igreja que vai te abraçar para te levar para o céu. Eu não sei qual foi o teu sofrimento lá fora, mas eis aí um crente do seu lado que vai te ajudar em oração até você chegar no céu. Eu não sei quem foi que te desprezou lá na tua empresa, no meio da sua família, mas eu quero lhe dizer, você tem uma família de Deus dentro dessa igreja, que reconhece o teu valor, não é pelo teu talento, não é pelo teu cargo, não é pela tua condição financeira, não é pelo teu status, é uma igreja que reconhece você como servo e filho de Deus, que vai morar no mesmo céu que eu, que esse crente que está do seu lado, porque nós somos chamados para viver na eternidade. Nessa noite a minha oração é que Jesus venha com cura sobre a sua alma. E que quem está aqui dentro, nós não somos inimigos. Nós estamos aqui dentro porque somos irmãos para morar lá no céu. E o interessante é que quem estava longe do monte vivia assim, pensando que nunca mais ia voltar para perto do monte. Mas aí quem se esforçava para levantar e olhar para o monte, ia caminhando. Quanto mais perto do monte ele ia chegando, mais uma brisa suave que trazia refrigério para sua alma ele ia sentindo. Talvez você se afastou do monte da comunhão dentro da igreja. Talvez você se afastou do monte da comunhão lá dentro da sua casa. Mas nós estamos aqui para orar por você e para dizer, volta para o monte da comunhão. Porque aonde você está implantado não é o que resume a sua vida. É a presença do Jesus que te chamou, que vai mudar a tua história. Quanto mais perto do monte você chegar, mais perto de Deus você vai estar, e mais a presença de Jesus você vai sentir.
E às vezes, irmãos, tudo que eu preciso e tudo que esse irmão que está do seu lado precisa, é só de alguém para orar por ele. E hoje eu não quero que você ore por você. Hoje eu quero que você ore por alguém que está do seu lado. Aramancho calabas daravasé. Rimiando repicalavrassuri me daravassou. O Espírito de Deus está aqui para gerar curas em almas. O Senhor não te chamou para viver longe do monte, o Senhor te chamou para permanecer no pé do monte. Eu lembro que alguns anos atrás, pastoreando uma igreja, uma irmã chegou para mim e falou assim: Pastor Daniel, eu vou dar um tempo na igreja, eu não aguento mais. Eu falei para ela: irmã, eu não sei o que está acontecendo com a senhora, mas nem se for preciso eu lhe carregar nos meus ombros, mas da igreja a senhora não vai sair. E aquela irmã está lá até hoje glorificando a Jesus. Não é que um líder não tenha feridas, é que aquele que foi chamado para morar no céu, como você foi chamado, aprende que tem hora que a gente tem que deixar a nossa ferida de lado para curar a ferida do outro. Aí enquanto eu estou sendo usado para curar a ferida de alguém, o dono desse alguém vai curar as minhas feridas. É por isso que o salmista Davi vai dizer o seguinte: é como o orvalho que desce sobre o monte de Hermon e sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Posição geográfica: o monte Hermon é distante do monte Sião, mas por incrível que pareça, só Deus para explicar o que desce no monte Hermon é o que alimenta também o monte Sião. Um é necessitado do outro, tão distantes, mas divide o mesmo Criador. Tão distante, mas divide o mesmo suprimento. Tão distante, mas foram criados pelo mesmo Deus. Estão distantes, mas são cuidados pelo mesmo Senhor. Eu não sei qual é a sua luta lá na sua casa, mas você foi criado pelo mesmo Deus que eu sirvo. Eu não sei qual é a sua luta lá na empresa, mas você é cuidado pelo mesmo Deus que eu sirvo. E nessa noite o Senhor está ordenando a bênção e a vida sobre a sua casa, sobre a sua família, e o Senhor irá curar a sua alma. Você vai sair daqui glorificando a Deus, porque o seu lugar não é longe do monte, o seu lugar é no pé do monte, frutificando para a glória e a honra do nome de Jesus. Eu quero convidar você a escolher alguém que está do seu lado, e enquanto os irmãos irão adorar a Jesus, eu quero convidar você a orar comigo nessa noite, mas eu não quero uma oração em voz baixa. Nós estamos na presença de Jesus, irmãos. Onde a presença de Jesus está, aí a liberdade. Quem que vai orar comigo nessa noite, Deus? Nós estamos aqui, Senhor, orando um pelos outros. Ramasuribida canto deviassé. Ramancho ramadaravasso de calabasuriandaravassé. Espírito de Deus, está a tua igreja em unidade nesse momento. Está alguém muitas vezes ferido na alma. Está muitas vezes alguém, Senhor, que está ferido, angustiado, com um problema às vezes dentro da sua casa, mas é a tua palavra que está fazendo isso nessa noite. Alguém está deixando a sua dor de lado, alguém está deixando a aflição de lado, alguém está deixando seus problemas de lado, para orar pelo irmão que está ao seu lado. Jesus, eu quero te clamar. Aonde tem unidade tem presença, aonde tem unidade tem manifestação de Deus.
Deus. Aonde tem unidade, tem a manifestação do teu Espírito. Jesus, abre o céu agora, envia curas, envia libertação, envia providência. Vai tocando na alma desse crente, vai tocando na alma desse irmão, vai tocando na alma dessa irmã. Ei, profeta, levanta a tua voz nessa noite, porque hoje é noite de Deus te usar. Só quem crê levanta a mão, só quem crê levanta a mão. Continua orando e adorando, porque Jesus está na casa nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Jesus está manifestando o amor dele nessa noite. Remicancho calabra suriandaravacé. Receba graça nessa noite. Receba renovo nessa noite. Receba ousadia nessa noite. Receba graça nessa noite. Meu coração, aleluia, aleluia, aleluia. Eu já vejo pessoas falando em línguas estranhas. Eu já vejo pessoas sentindo a presença de Jesus. Aleluia, aleluia. Minha esperança é meu mestre. Aleluia, aleluia. Deixa Deus lhe usar nessa noite. A minha vida. Deixa Jesus lhe usar nessa noite. Aqui é o lugar que você vai deixar feridas. Meu coração é do aleluia, aleluia. Eu vejo Deus usando pessoas nessa noite. O Senhor está no nosso meio para curar pessoas, para vivificar pessoas. Remancho, palavra sé. Receba graça nessa noite, meu irmão. Receba a virtude de Jesus. O Senhor quer te usar nessa noite. O Senhor quer manifestar a presença dele nessa noite. O barulho que atrai a presença de Deus não é o vinho da contenda. O barulho que atrai a presença de Deus é a unidade no Espírito. Porque alguém tem glória, outro tem aleluia, outro tem cânticos espirituais, outro tem línguas estranhas. Eu não sei qual é a forma que Deus te usa, irmão, mas deixa Deus te usar nessa noite e seja um profeta de Deus. Aleluias, aleluias. Oramante, oremiandarais. Senhor, eis aqui a tua igreja, que é pastoreado pelo teu filho e a tua filha, nossos pastores. Senhor, nós estamos aqui para te servir. Senhor, e que nessa noite haja manifestação da unidade, que pessoas sejam curadas, que feridas sejam tampadas, que pessoas que não sentiam mais a tua presença, Jesus, comece a sentir a tua presença agora para a glória do teu nome. Pessoas que não sentiam mais, Senhor, o desejo de se derramarem lágrimas na tua presença, manifesta a tua presença agora, em nome de Jesus nós te clamamos. Senhor, nós entregamos e glorificamos o teu nome. Adore o Senhor nessa noite. Adore o Senhor nessa noite. A minha vida